Rompeu com padrões ao longo de sua trajetória, desenvolvendo uma técnica baseada na relação entre respiração e movimento. Algo que a fez entrar para a história, sendo vista como uma das percussoras do estilo. No dia 11 de maio de 1894, no condado de Allegheny, na Pensilvânia, nascia a primogênita do casal, George e Jane Graham. A família de Graham era religiosa e seguia de forma rigorosa os ensinamentos da Igreja Protestante. Apesar do que as pessoas têm dito sobre mim e a minha dedicação, meus pais nunca me fizeram objeção a que me tornasse bailarina. Nunca me disseram, não, você não se tornará dançarina. Eu podia fazer qualquer coisa que quisesse. Movidos pela busca de um clima que favorecesse a melhora da doença respiratória de uma de suas irmãs, a família passa a residir em Santa Bárbara, na Califórnia. A jovem estava com 17 anos, quando se encontrou com a dança pela primeira vez, assistindo Ruth Saint-Denis dançar seus prestigiados solos, The Cobras, Radha e Noche. Após formarem seus deveres escolares e com um grande interesse em explorar a área das artes, Martha Graham mudou-se sozinha para Los Angeles e começou a estudar na Cornell School of Expression. Fazia aulas de dramaturgia, oratório e discurso. Em 1914, George Greenfield Graham faleceu devido a uma doença cardíaca. Ele teve grande importância na formação das influências para Martha. Meu pai costumava narrar histórias dos mitos gregos. Meus pensamentos ficavam cheios desses contos, dessas descrições vivas. E, às vezes, antes de dormir, ele enchia a minha imaginação com pensamentos dessas pessoas que só existem no mundo da história. Esse foi o ano, 1916, em que Martha iniciou, de fato, sua formação e carreira em dança. Aos 22 anos, entrou para a Dennis Shaw School of Dance and Related Arts. Graham cursou aulas das mais diversas atividades e estilos de dança, desde balé clássico até dança oriental. Ted Shaw e Ruth Saint-Denis, fundadores da escola, não esperavam colocá-la para atuar em espetáculos, pois não possuía as características físicas que representavam os ideais da Dennis Shaw. A senhora Ruth queria que Dennis Shaw encarnasse o espírito da América e se adaptasse à necessidade americana, muito melhor que qualquer sistema de outros países. Em certo momento de sua formação na escola de Ted e Ruth, uma solista adoeceu, e esta foi a primeira oportunidade para Martha subir ao palco. Em San Diego, ela dançou Serenata Morisca, coreografia feita por Ted Shaw, que deixou um grande marco em sua carreira na dança. A partir de então, seguiu atuando em muitas outras apresentações. John Murray Anderson, diretor e produtor teatral, depois de assisti-la em uma visita a Dennis Shaw, me convidou para integrar o Greenwich Village Follies. Por motivos como ser impedida de participar de apresentações da escola e dificuldades financeiras da família, Martha aceita o convite e muda-se para Nova York, rompendo com a Dennis Shaw. Follies era completamente profissional. Fazíamos pelo menos 5 apresentações por noite, mesmo aos domingos. Era uma disciplina para a qual a Dennis Shaw me preparava. E eu continuava a descobrir a disposição de ânimo e a emoção da plateia. Foi então que, em 1925, Graham decidiu sair do Follies e criar as suas próprias danças, investigando seu próprio corpo e movimento. Aceitou um emprego como professora na Ashman School of Dance, em Rochester, Nova York, a convite do diretor russo Ruben Mamoulian. No ano seguinte, ela volta para Manhattan, ao Greenwich Village Follies, e conquista seu espaço próprio. Produziu seu primeiro recital em 18 de abril. A técnica de Graham surgiu discretamente enquanto ela organizava sua metodologia de ensino na Neighborhood Playhouse. Pela maior parte de seus alunos serem iniciantes em dança, Martha precisava ser mais explicativa e didática. O diálogo entre suas observações dos movimentos do mundo
Suas vivências teatrais e sua diversificada aprendizagem fez surgir uma gestualidade que seria própria das danças de Martha Graham. Minha técnica é básica. Nunca denominei a técnica de Martha Graham. Nunca. É um modo de fazer as coisas diferentes de qualquer outra pessoa. É uma determinada utilização do corpo, um amor a ele. É um amor ao teatro como um meio pelo qual o dançarino consegue se expressar. Ainda em 1926, fundou sua própria companhia, pequena e composta apenas por mulheres, Martha Graham Dance Group, que depois mudaria de nome para se tornar a The Martha Graham Dance Company, uma companhia composta tanto por homens quanto por mulheres. Heretic foi seu primeiro trabalho em grupo, criado e performado em 1929. Lamentation, que continua repercutindo seus significados até hoje, foi dançado pela primeira vez no dia 8 de janeiro de 1930. Nesse mesmo ano, Martha interpretou na versão feita por Leonid Massin do espetáculo A Sagração da Primavera. Grandes composições foram criadas no período, tais como Two Primitive Canticles, Dolorosa, Incantation, Offering e Frontier, entre muitas outras. Conheceu Eric Hawkins em uma de suas temporadas ministrando um dos cursos de verão no Bennington College. Então, o convidou para ingressar em sua companhia. Pela primeira vez, um homem compunha o grupo de Graham. Hawkins aceitou seu convite no ano seguinte e, ao integrar a companhia, trouxe um grande aprimoramento para a técnica. O ano de 1939 foi marcado pela entrada do segundo homem na companhia. Mercy Cunningham estreou no palco em Every Soul is a Circus, coreografia que pontuou o lado cômico e sarcástico de Graham. Em 1940, Literature World foi uma referência marcante da obra de Graham. Baseava-se na vida da poeta Emily Dickinson. Durante a performance, trechos de poemas eram citados. O primeiro balé célebre de 1944 foi Appalachian Spring, que teve em sua performance explosões alegres, paradas repentinas, movimentos bruscos e intermitentes, que permitiam denunciar o puritanismo e a escravidão industrial. Em 1955, Graham realizou uma turnê de grande sucesso, a convite do governo dos Estados Unidos, em países asiáticos e do Oriente Médio, tais como Israel, Irã, Índia, Tailândia, Filipinas, Japão e Indonésia, sendo a primeira dançarina norte-americana a carregar o título de embaixadora cultural. Em 1958, Clitemnestra, sobre a Guerra de Troia, compreende o auge do ciclo das tragédias gregas. Cave of the Heart, inspirada no mito grego da Medeia, foi o segundo experimento de Graham, usando o tema da mitologia grega, dançada pela primeira vez por Martha e sua companhia no Teatro Macmillan da Universidade de Columbia. Cave of the Heart é uma dança que veio do passado e veio de mais de uma forma.
É um mito de uma mulher que está obcecada por amor. Quando eu fiz na Ásia pela primeira vez, não compreenderam o que era Medeia. E eles certamente nunca tinham visto ou ouvido falar de Cave of the Heart, mas compreenderam exatamente aquilo que eu queria dizer. Marta, ao longo da sua trajetória, inseriu uma série de outros novos recursos para a dança moderna. O uso de cenários em movimento, adereços como símbolos e a combinação da fala com a dança, colaborando com conceituados artistas do seu tempo, podendo citar o escultor Isamu Noguchi e o compositor Aaron Copland. Ela também foi a primeira a integrar ao seu grupo afro-americanos e asiáticos. Dançou e coreografou por mais de 70 anos, sendo a primeira dançarina a se apresentar na Casa Branca. Marta representou os Estados Unidos em 2 turnês da amizade, pela Europa e pelo Extremo Oriente, na qual recebeu a chave de Paris. No Japão foi considerado um tesouro vivo nacional. Regressando ao seu país em 1965, ganhou o Prêmio Aspen de Humanidades, com a obra The Witch of Endor, que reafirmou a dignidade do espírito humano em uma época dominada pela ciência e tecnologia. Sua última década como dançarina em atividade foi entre os anos de 1959 a 1969. Nesse período, Martha Graham criou para si 10 obras solo e 8 composições para seu grupo, no qual ela não participou como performance. Quando todos pensavam que ela não poderia mais continuar a dançar, Marta surpreendia seu público e no ano de 1968, aos 71 anos, criou mais um papel para si, Time of Snow. Marta sofreu e se recuperou de um tratamento de 2 anos devido a problemas intestinais, mas infelizmente, por conta da decorrência de seus anos, ela cada vez mais sentia suas limitações ao dançar. Aos 75 anos, Graham dançou sua última performance, The Lady of the House of Sleep, no Georgia Boat Theatre, cidade de Nova York, anunciando o fim de sua jornada como dançarina em 1970. Quando eu parei de dançar, continuava a realizar dança, mas a princípio foi muito difícil criar para os outros que não para o meu próprio corpo. Muito difícil. Não conseguia transferir isso de mim, mas agora sei que posso e eu faço. Esse foi um período muito doloroso para Marta, e mesmo passando por todo esse processo de aceitação, continuou a receber premiações pelo seu trabalho, sendo honrada no ano de 1976 com a Medalha Presidencial da Liberdade, o mais alto prêmio civil dos Estados Unidos, que declarou Marta como Tesouro Nacional. Na Ópera de Paris, em 1984, foi premiada por Rudolf Nureyev, com a Medalha de Legião da Honra francesa. Marta sentia que sua vida não valia mais a pena. O que se tornou difícil para ela era o fato de assistir suas alunas dançando com jovens semelhantes a Erika, em coreografias que ela amava dançar com seu ex-companheiro. Graham caiu em depressão e se entregou ao vício do álcool, chegando ao ponto de tentar tirar sua própria vida. Ao longo dessa fase conturbada, ela conheceu o jovem Ronald Protas, um ex-fotógrafo que a ajudou a se recuperar como coreógrafo. Tempos depois, ele se tornou diretor artístico associado da Martha Graham Dance Company. Marta percebeu que ela tinha responsabilidade de continuar o seu legado, o que deu forças para ela voltar a trabalhar. Aos 79 anos, ela criou 20 novas obras para sua companhia, que contava com estudantes de diversas partes do mundo, que vinham aprender sua técnica e suas danças.
Graham, mesmo aos 82 anos, realizou uma turnê com seus bailarinos por cerca de 11 meses, passando pelos Estados Unidos, Canadá, Europa e Oriente Médio. Em 28 de fevereiro de 1984, Martha recria uma nova versão para a Sagração da Primavera. Devido à sua trajetória como uma dançarina bem-sucedida, Graham, em 1985, recebeu a Medalha Nacional de Artes de Yale e o prêmio Memorial Arnold Grinch. 2 anos depois, ela foi inserida ao Museu da Dança do Sr. e Sra. Cornelius Vanderbilt Whitney Hall of Fame. Em sua caminhada, Martha coreografou 180 danças, juntamente com a sua produção final Maple Leaf Rag, em 1990, peça que apresentou a música de Scott Joplin e os figurinos de Calvin Klein. No dia 1º de abril de 1991, em Nova York, Martha Graham morre de pneumonia há apenas alguns meses para completar seu aniversário de 97 anos. Mas antes de partir, Graham nos deixa um tesouro histórico, uma autobiografia, publicada pela primeira vez 4 meses após sua morte. Dançarina, coreógrafa e professora, Martha Graham foi uma das maiores artistas norte-americanas do século XX. Ela mudou e inventou uma nova linguagem de movimento que revelava os sentimentos mais íntimos do ser humano. Graham desconstruiu e renegou a forma europeia de dançar. Apesar de ter sido recebida com críticas, Graham não desistiu e continuou a buscar e lutar por seu espaço, desenvolvendo sua técnica e modernizando seus movimentos, mostrando o que antes não se tinha visto. Eu recebi tanto do mundo, coisas boas e coisas ruins. E eu tive pessoas para treinar com mais de um período de anos. Meu tesouro é minha dívida e, de certa forma, é como Emily Dickinson disse, que esta é a minha carta ao mundo.